Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 070, é sobre uma situação de você perdendo algum número de linha telefônica dentro da empresa ou até a sua linha pessoal. A gente vai falar sobre isso. Se é a sua primeira vez de uma aula que você está vendo minha, o projeto Gestor de Telecom é uma composição a princípio de 112 aulas. A gente está praticamente aí, já passamos da metade, então acho que até o ano que vem vai ter um monte de aula ainda, falando sobre a parte de o profissional que gerencia os serviços de telecom, que é o gestor de telecom, o administrador de contrato, como você prefira falar, ou até gestor de contratos, administrador de contratos. E são assuntos que envolvem direito de consumidor, leis, legislações, regulamentações, fundamentos de alguns serviços, de algumas coisas do setor ou do que você precisa fazer. Também tem a parte de economia, gestão do serviço e por aí vai. Ou seja, tem diversos pontos que eu abordo. Eu tento trazer o máximo de informações em todas as aulas. Então, a aula de hoje é sobre perdendo um número de telefone. E o que é que a gente vai ver? Ou seja, qual é o objetivo da minha aula? Para que eu estou te mostrando essas informações? Para você entender o que pode acontecer nesse universo, nesse mundo de perder um número de telefone, seja qualquer telefone fixo ou móvel, qualquer um pode ter algum tipo de problema. E para você entender quais são os seus direitos, o que é que deve ser feito, alguns cuidados que a gente consegue fazer antes de que aconteça algo, ou seja, o que é que a gente consegue prevenir e acontecendo, o que é que a gente faz para resolver. Então hoje, a aula de hoje é sobre isso. O que é e para que serve o número de um telefone ou a linha telefônica? E o que é, na parte mais prática, é uma composição de vários números, uma sequência numérica. Para que serve? Para identificar você, eu, qualquer pessoa, como usuário do serviço de telecomunicações. Simples assim. É para isso que esse número foi criado e é assim que ele funciona. Identificação. Você pode pensar, exemplo, fulano, qualquer amigo seu, fulana, qualquer amiga sua, que tem um telefone celular, existe uma sequência numérica. E para você falar com essa pessoa, só naquele número, lógico, né? Se a pessoa tiver 2, 3 números, o usuário você consegue falar dessa forma, a pessoa. Mas é a forma de identificação. A gente sabe que aquele número pertence a determinada pessoa. Esse é o primeiro ponto básico. Depois, aí você tem aquele contrato específico, seja pessoa física ou jurídica, ele contempla alguns serviços, planos e por aí vai. Mas aqui a ideia é só falar do número. Então o número serve para identificar. Se é um plano corporativo pessoa física, não vai importar, porque o número de telefone ele identifica o usuário. Exemplo, essa linha pertence a qual empresa? Essa linha pertence a qual pessoa? E aí você consegue saber disso, lógico, você sendo o titular. Se você não é o titular da linha, você não pode pegar dados de outra pessoa, seja física ou jurídica. Então isso que ela é, e a serventia é a identificação do usuário. Que aí fica mais fácil de saber quem está usando o que, como é que utiliza, quais são os serviços. Então linha, o número dela é a primeira composição. E se for um plano de dados, é normalmente o número do circuito. Mas aqui o foco é telefonia móvel e fixa, para você entender e ficar mais fácil. Outra coisa que você pode ver, se você for falar com alguém de prestadora ou alguém muito envolvido no ramo de telecom, é chamar o número da sua linha de acesso ou código de acesso. Qual é o número do seu acesso? A pessoa, eu já tive isso muitas vezes. Não, qual é o número do acesso? O acesso tal. E a pessoa não entende que acesso é a mesma coisa de número de telefone. Qual é o número da sua linha? É o acesso número tal. Mesma coisa que você entender que cada linha é um contrato. Fica mais fácil. E aí você entender, cada linha é um contrato, por isso que eu chamo de acesso. Ou um contrato individual de cada uma das linhas. E a gente, quando vai falar com qualquer pessoa que que tem pelo menos esse conhecimento, ou seja, a partir de agora você pode chamar de acesso, mas a maioria das pessoas ainda vai chamar de linha telefônica. Então, se alguém falar com você algum desses termos, você sabe que se refere à mesma coisa.
E cada prestadora tem uma sequência numérica. Exemplo, começa com DDD, com a sequência de 5 números iniciais, prefixo e sufixo, início e fim. Ou seja, os 5 primeiros e os 4 últimos. A prestadora ela tem uma sequência. Isso de forma, vamos dizer assim, original. Por quê? Você pode fazer uma portabilidade numérica que nada mais é do que tirar de uma operadora aquela linha e passar para uma outra e não vai ter problema nenhum para a gente como usuário. Para a prestadora de origem, ou seja, de onde aquela sequência numérica pertencia, quando essa linha, se acontecer algum cancelamento, ela volta para a prestadora de origem, que aí no futuro ela vai disponibilizar aquele número para uma outra pessoa. Mas, para a gente isso é transparente. Mas é bom você saber como é que acontece. Vai que acontece alguma coisa, alguma situação e você sabe mais ou menos para onde aquele número de linha ele vai depois de um encerramento de contrato. E uma analogia que você pode fazer um pouco, se você não entendeu ainda para ficar mais fácil, é que cada pessoa tem um CPF, cada pessoa jurídica tem um CNPJ, no mínimo, né? Assim, pessoa física, você não pode ter dois. Empresa, ela pode ter filiais, matriz e por aí vai. Mas, se você for pensar como um CNPJ, fica mais fácil do que como um CPF. Então imagine, hoje eu tenho um CNPJ X, estou utilizando lá para minha empresa. Imagine que é o número da linha. Eu quero mudar o CNPJ. Bateu na cabeça, por exemplo, eu quero mudar. Acho que pode, tá? Não tenho certeza que eu não sou contador e nem perguntei isso à minha contadora. Mas é possível. Você pode criar um outro CNPJ, fazer as alterações que você quiser. Número de linha é bem parecido. Você pode trocar e não vai alterar o seu contrato. O seu plano de serviço e tudo mais permanece. É uma informação adicional só para você entender. Número de linha, não necessariamente você é obrigado a ficar com aquele número para sempre, mesmo depois de uma portabilidade. Você pode fazer a portabilidade e depois trocar o número se quiser. Não tem problema. Isso é permitido. Mas o importante é você entender o que é um número, para que serve, e aí algumas questões a mais para você entender o que é que pode ser feito com o número de uma linha. Por que entender sobre número de linha telefônica, ou seja, um conceito a princípio básico, ajuda a economizar dinheiro e tempo. Ou seja, você economiza trabalho e você economiza a parte financeira. No meu ponto de vista, sim. Por quê? Tem uma metodologia que é chamada Reduza Custo Todo Mês. Tem curso, mentoria e por aí vai. Neste processo, ou seja, da experiência que eu tive, de todos os processos que eu já vi, vivenciei, por aí vai, foi onde eu criei esse passo a passo para a pessoa ter economia e gerenciar, lógico, todos os serviços, que são 2 pilares, negociação e gestão. Negociação muito mais focado para você reduzir custos e gestão para você gerenciar os serviços. Toda e qualquer empresa, se você for parar para pensar, ela tem alguém que exerce essa atividade, mas que ela saiba ou não fazer todos os processos que precisam, economia e por aí vai. Mas tem alguém que faz isso. Isso é fato. Não tem para onde correr. Nesse contexto, entender de linha telefônica, no meu simplório conhecimento, vai te ajudar da seguinte maneira. Imagina qual o prejuízo que você tem na empresa se o telefone fixo deixar de funcionar e alguém pegar esse telefone e mudar. Ou seja, você perdeu o telefone. Pode ser momentaneamente, mas não está mais na sua titularidade, não está mais no contrato da empresa. E aí, qual é o prejuízo que você vai ter financeiro? Garanto que a diretoria vai cair matando em você. Se você for o diretor, você vai com certeza puxar a orelha de todo mundo para que isso seja corrigido. Fato. Isso não tem dúvida. Então, isso é um telefone fixo. Telefone celular, por exemplo, da área comercial. Mudaram o número. E aí, como é que a pessoa vai fazer as negociações? Quem é um empreendedor, vamos dizer assim, mais solitário, que o cara está lá fazendo todas as ações, eu tenho 2, 3 pessoas, imagina a pessoa ter um número perdido. Qual o prejuízo de ficar sem uma linha? Tem empresas que isso aí chega a muito dinheiro. E tem empresas que não, isso aí não vai fazer tanto problema, eu posso mudar de número
ótimo que você tenha essa alternativa e não vai ter tanta dor de cabeça. Mas a maioria não é assim. Precisa permanecer com o mesmo número, até porque, por motivo disso, é que se criou a portabilidade, para permanecer com a mesma linha, fazendo qualquer alteração, porque todo mundo prefere ficar com o mesmo número. Então, se isso aqui acontece, o prejuízo é grande, de tempo para você resolver e dinheiro. Realmente você pode perder negociações. Por isso que eu acredito que é interessante você saber, entender o que é que acontece, quais são os pontos que envolvem a parte de uma linha telefônica. Ou seja, para que serve a identificação do usuário, quais são os problemas que podem acontecer, por que eu tenho que entender se eu perder um número, quais são as opções que tem, como é que eu posso perder. Você tem que saber disso tudo porque você se protege e protege a empresa. Além disso, eu acredito que economizar dinheiro mesmo não é apenas reduzindo custos, ou seja, não é apenas a parte de negociação que a gente tem a oportunidade, mas sim todas as ações que a gente possa fazer para a empresa. Não é apenas financeiro. Assim, reduzir e negociei, ok. E depois? Tem auditoria, tem avaliação do serviço, tem deixar o serviço funcionando. Isso é o primordial. Se você contratar uma coisa que você não usa, é complicado. Então, tem que manter aquilo funcionando. Não é só economizar. Você tem que fazer o dia a dia da empresa no meu contexto, que sim, você até consegue economizar ou fazer com que a empresa não gaste mais dinheiro de forma desnecessária. Então, é por isso que eu acredito que você precisa entender sobre linhas de telefone. 7 situações em que você pode perder seu número de telefone. E aí, lógico, né? Pessoa física, você perde. Pessoa jurídica, ou você ou alguém da empresa pode perder um telefone, um número. Você pode não perder o contrato? Sim, não necessariamente você perde o contrato, mas a linha pode mudar. E aí? Você tem que ficar ciente nessas 7 opções, 7 situações que podem acontecer e se proteger ao máximo de cada uma delas. Isso é fato. Se qualquer uma delas acontecer, você vai ficar sem o número de telefone. Então, o que você conseguir evitar e sabendo, já tendo a noção de como resolver, também auxilia. Primeira opção é portabilidade. Como é que eu perco o número com portabilidade, Cleber? Se portabilidade é a ideia, é eu levar o número. Concordo, mas já vi diversas situações. Alguém fez o processo de portabilidade errado. Botou lá a linha nova, não botou você fazendo a mudança da linha. E aí, meu amigo, é dor de cabeça. Eu já vi situações que não aconteceu, aí a pessoa teve que cancelar o número antigo porque não ia ter como marcar com a parte financeira. Até a empresa mesmo teve... eu já vi alguns casos assim. Então, é uma possibilidade. Então, veja muito bem o contrato que está sendo feito, o agendamento de portabilidade, todas as informações, para você não ser penalizado, porque foi pedir uma portabilidade e o contrato foi com erros, vamos dizer assim. E aí, você pode perder o número por causa disso. Mudança de plano, seja telefonia fixa ou telefonia móvel. Pessoal, em algumas situações, o que é que eu já vi? Telefonia fixa, vamos mudar o plano. Só que ele ativa um plano novo e cancela o antigo. E aí? O número da sua telefonia fixa já era. Lógico, você tem que reaver, você fala com a prestadora, informa que ocorreu o erro, mas daqui que você entenda que isso aconteceu e você veja, já é um transtorno que você vai ter grande para essa situação. Mas isso pode acontecer. Normalmente, é porque alguém da prestadora que está fazendo esse processo fez de uma maneira errada. A princípio, mudança de plano não deve acontecer isso, e portabilidade também não, mas pode acontecer. Erro da prestadora. E aí, eu considero que erro da prestadora existem 2. Erro humano e erro sistêmico. Erro humano, alguém foi lá e passou o dedo, deu uma canetada e mudou, ou algum erro aconteceu no sistema e isso aconteceu. Já vi situações que, até dando uma olhada no Reclame Aqui, antes de passar essas informações para vocês, uma pessoa, um cidadão, recebeu uma ligação com proposta e tudo mais,
Ele disse, não, a gente não tem interesse. E, pelo que eu entendi, o pessoal da prestadora se irritou e mudou o número do telefone fixo e do telefone celular dele. Em resumo, foi essa a situação que ele falou. Ou seja, no meu entender, foi erro da prestadora, porque ela que contratou quem está atendendo. E, visivelmente, quem estava atendendo aí não estava capacitado. Não é uma pessoa, no meu ponto de vista, para a função de atendimento para essas ações. Porque causou um transtorno enorme. Se brincar, a prestadora recebeu um processo judicial, poderia receber, ia ter que desembolsar um grande valor por causa da situação. Vê o rolo por causa de uma pessoa da prestadora que fez algo do tipo. Não é a maioria dos atendentes, pelo menos onde eu trabalhei e os call centers que eu já vi, as pessoas que atendem, a maioria não é assim. Mas a gente está passível e tem que entender que isso pode fazer com que a gente perca um número e a gente tem que correr atrás, pega a gravação, pega o protocolo, abre reclamação, fala com a área de vendas, ouvidoria, Anatel, ou seja, tem várias ações para corrigir, mas pode acontecer e você tem que estar ciente do fluxo para resolver. Quarto, troca de SIM card, ou seja, chip, o cartão SIM. E eu já vi situações em que era a troca de chip, mas a pessoa, em vez de fazer apenas a troca de chip, fez a mudança do número. Ou isso em loja, ou via call center, tá? Que é a central de atendimento. É considerado um erro da prestadora, um erro humano, mas pode também ter sido um erro sistêmico. Porém, pode acontecer neste tipo de situação. Então, você pediu uma coisa, fizeram outra. E aí, lógico, você deixando tudo organizado, tudo muito bem, vamos dizer assim, detalhado, para você contestar isso, voltar ao normal, deve ser mais rápido. Então, quanto mais rápido a gente identifica isso, mais rápido deve ser de se resolver. Mas entenda que troca de chip também pode ter esse tipo de situação. Renovação de contrato também. Eu já vi situações em algumas empresas que eu visitei que, em vez de o pessoal renovar as linhas que estavam lá disponíveis, contrataram linhas novas. E aí imagina, vou dar um exemplo aqui base. O contrato lá você está pagando R$1.000. Aí você fez a negociação para pagar, vamos supor, 800, 700. Só que essa negociação para pagar esse valor, a pessoa colocou linhas novas em vez de renovar. Então você vai ficar pagando praticamente o dobro do que você estava, ou você vai cancelar as linhas. Então é uma coisa que vai meio que forçar você a mudar de número. E aí, meu amigo, é dor de cabeça, você vai ter que contestar com a prestadora, vai ter um custo alto, ou seja, diversas situações que são desagradáveis para a gente como consumidor e que você precisa ficar ciente. Isso vai fazer você perder o número, muito provavelmente. A não ser que a empresa tenha um dinheiro para poder bancar essas duas faturas sem necessidade, até que aconteça algo que corrija. Mas pode acontecer. Se for por telefone, é uma situação mais complicada ainda, porque foi se confirmado tudo. Mas, importante é você entender. Nesse caso, renegociação, existe o prazo de 7 dias de arrependimento, dá para você fazer, mas é uma briga que você vai ter com a prestadora e daqui que você saiba que isso aconteceu, é um tempo. Eu mesmo, quando visitei uma empresa, eles nem sabiam que tinham linhas novas. Eles só viam lá um número e faziam um fluxo. Então, você pode estar pagando algo de forma desnecessária, sem perder o número, sim, mas se você for economizar e você realmente precisar dessa economia, pode ser que você tenha que se desfazer do número antigo, vamos dizer assim, e ir para o novo por causa desse erro que aconteceu na renovação do contrato. O sexto é a alteração de tecnologia, e é muito mais direcionado para a telefonia fixa. Visto que telefonia móvel, a gente teve já isso há alguns anos atrás, que foi do TDMA para o GSM, que, se não me engano, tinha que mudar o número. Mas, hoje, telefonia fixa não precisa. Se você está num tipo de tecnologia de internet e o telefone fixo e vai mudar, por exemplo, para fibra, não deve ter mudança de número. Não deve ser necessário isso. Eles só trocam alguns equipamentos, normalmente só o roteador e mexe lá no armário de telecom e acabou. Então, já vi situações que, vamos alterar a tecnologia. A gente aproveita e muda o plano. Só que aí eles podem fazer um novo contrato. Ou
fazer uma renovação e mudar o número de telefone, e aí você perde, a princípio, o telefone antigo. E aí você tem que reaver, brigar, ou seja, é tudo discussão que você vai ter que ter com a prestadora, a princípio, por erro nesse tipo de negociação. E o sétimo, que é algo, vamos assim, você pode entender como uma fraude também, ou seja, alguém querendo atrapalhar as atividades, que é alguém se passando pelo gestor de telecom. Porque na prática, só quem pode mudar o número de um telefone é a pessoa que é o responsável do contrato, ou o gestor de telecom, que também pode ser também o representante legal. E aí, alguém pode fazer isso se passando por outra pessoa para trocar um número de forma indevida. E aí, não depende da, entre aspas, da prestadora, se tiver alguns requisitos. Mas a prestadora tem como se proteger disso. Depende também se ela consegue fazer algumas ações. Cada prestadora funciona de uma maneira, mas a gente como consumidor tem que ficar de olho nessas situações, porque pode acontecer que a gente perca algum número de linha. Então por isso que todas as ações aqui, pelo menos eu faço e eu aconselho você a fazer, deixa tudo registrado, tudo bonitinho. Foi por ligação, confirma todos os dados, todas as informações em qualquer uma dessas ações que venham a acontecer. Se foi por e-mail, da mesma forma. Se foi presencial, também. Se for um técnico lá, fala com ele, confirma as informações. Mas fique ciente que essas são as 7 situações que a gente pode ter uma situação de perder o número de telefone. 2 minutinhos. Como a gente pode saber se a linha não está mais com a gente? Ou o usuário, como é que ele sabe que a linha não está mais com aquela pessoa? Que não está mais com ele? Muita gente eu vejo que só percebe disso quando o WhatsApp muda. Caramba, o WhatsApp mudou, agora é a foto de outra pessoa, alguém está falando pela pessoa. É um golpe, é uma fraude? Algumas vezes sim, lógico, pode acontecer, mas pode ser que você tenha mudado o número e não sabia. E aí é mais complicado ainda. Então, não se baseie pelo WhatsApp. Por mais que você utilize ele para voz, para mensagem, para tudo, não se baseie por ele. O que é que você pode fazer para identificar isso, tá? Você faz uma ligação. Tenta pelo menos, lógico, se você tem um grande fluxo de ligação, vai ser mais fácil. Se você tem quase nada, ou qualquer pessoa na empresa usa muito pouco o telefone, vê se ela faz uma ligação pelo menos uma vez por semana, ou algo do tipo. Senão, para que ela está usando o celular? A não ser para receber ligações. Nesse fluxo, quando a pessoa faz uma ligação, para ela não aparece nada diferente, mas para quem recebe a ligação, o número, se tiver mudado, não vai ser o mesmo, vai ser um número diferente ou algo do tipo. Normalmente a outra pessoa, se for uma pessoa que tem um contato, ela vai perguntar: você mudou de número? Foi que houve? E aí a pessoa consegue saber que a linha não está mais com ela, mudou. É uma das formas. Outra maneira é quando as pessoas não conseguem ligar. Eu estou ligando para fulano, não está atendendo, aí por exemplo liga para o fixo. Aí a pessoa pode achar que não tem um problema na minha linha, mas eu não sei o que é. Eu consigo fazer ligações, mas vai que a pessoa testou para o fixo, não testou para um celular. O ideal é, não está conseguindo receber, vê isso, faz um teste, liga para um outro telefone, vê se no visual aparece o número correto, porque pode ter acontecido uma troca de número. Mas que você não saiba, é possível que isso venha a ter acontecido. E aí, fale com a prestadora. Entenda o que foi que houve, como aconteceu. Eu tinha um número tal, agora é o número tal. Tentei fazer uma ligação aqui e tal e confirmei isso. Eu não estou com minha linha. Eu quero voltar ao que era. O que foi que aconteceu? Lógico, né? A partir do princípio que houve uma troca de número. E não necessariamente você foi cancelado ou teve a linha com o contrato rescindido. Aqui é mudança de número. Pode acontecer. É a mesma situação para um cancelamento? Também. A diferença é que você não vai receber de nenhuma forma e não vai conseguir fazer ligação, porque você está sem telefone. Mas para mudança de número você ainda consegue fazer ligações, consegue mandar SMS. Se tiver o serviço de internet, consegue também utilizar o serviço, tudo que você tinha contratado. Então, é importante você entender como saber
se aquela linha não está mais com você, ou até se você não está com linha, para fazendo esses testes aqui, ou seja, fazer ligações, receber ligações, confirmou a situação, prestadora. Pode ter acontecido, por exemplo, que bloqueio de ligações e chamadas, o sistema de gestor da prestadora, ele consegue bloquear, mas a mudança de número é um processo um pouco mais delicado. E aí é o ideal que o gestor de telecom ligue para a prestadora e entenda todo o contexto. Estando de forma indevida, ou seja, alguém mudou a linha que não deveria mudar, entende por que aconteceu, pede para voltar ao normal, que eles devem fazer as devidas tratativas para que sim, se tenha um número restabelecido que volte ao número que era antes. Lógico, se ninguém pediu, do contrário. Como não perder o número da linha telefônica? A gente, como gestor de telecom, tem algumas coisas que a gente pode fazer e a pessoa física também tem algumas coisas que ela pode fazer. Na prática, a gente tem a titularidade de uma linha telefônica como gestor de telecom, que é para o CNPJ. A pessoa física está no CPF, mas o que é importante é, se é uma linha pré-paga, você ficar colocando créditos de forma ou mensal, ou mês sim, mês não, alguma coisa do tipo. Porque se você esquecer, a linha pode ser cancelada, você perdeu o número, já era. Pós-pago é ficar pagando a conta. Não tem nada mais do que isso. Se você fez o contrato, você vai ficar com aquele contrato ali ativo. Se você deixar de pagar, vai ter suspensão, vai ter bloqueio. Quando ocorrer o cancelamento é que você perde a linha. Em resumo, são essas duas situações para cada tipo de plano contratado. Então, e são ações, lógico, que dependem de você, da gente, tá? Pós-pago, como eu te passei, pagamento em dia. Pré-pago, crédito de forma regular. Não tem mistério. São coisas que a gente pode fazer, a princípio são esses. Se a gente fizer isso, a princípio está garantido. Mas, Kleber, existem 7 situações, existem diversas formas que podem acontecer, certo, mas que não dependem da gente. Não depende de mim, de você, como gestor de contrato, ou se a linha sua é pessoa física, você fez alguma alteração e esse erro veio da prestadora, esse erro veio de outras situações, eles, a princípio, não dependendo de você para acontecer, a não ser que você peça a mudança de número. Se não aconteceu, se você não pediu, não deve acontecer. O resto, se aconteceu, está errado. Você não pediu, não deve ser feito. A não ser que existe uma premissa. Não lembro agora qual a regulamentação da Anatel que tem essa permissão. Que as prestadoras, se a Anatel autorizar, elas podem fazer a troca de número se ocorrer, vamos dizer, uma situação extraordinária, totalmente diferente. Que até agora eu não vi nenhuma situação que precisou fazer isso. Mas a prestadora tem, a cada 3 anos, a possibilidade de fazer isso com alguma justificativa para mudança de número. Mas ela tem que avisar, se não me engano, com prazo de 90 dias, de forma antecipada, para que isso aconteça. Mas é muito difícil a gente ver isso acontecendo. Mas possibilidade tem. Mas do que depende de você, a questão é, fica adimplente, porque aí você tem mais tranquilidade de manter aquele número com sua titularidade. Sim, dados dos gestores de telecom. O que acontece? Desculpa. A gente, como gestor, é que tem autorização para fazer mudança de número. Se alguém não está como gestor, não deve fazer. Então, se a gente está com aqueles dados de quem são os gestores, tem muita gente, ou então aqueles dados foram expostos, algo do tipo, muda quem é o gestor, ou mantém apenas as pessoas que realmente fazem a tratativa, se precisar, algum representante legal, mas tem cuidado com esses dados para que ninguém se passe pelo gestor. E o que é que eu já vi de vez em quando? Assim, já vi situações. A pessoa deixou de ser funcionário, foi lá e, fez uma caca, fez uma besteira e estragou, vamos dizer assim, algumas ações. Ou seja, fez a empresa perder dinheiro, perder tempo e por aí vai. Então, tenha cuidado também com essa questão para você perder nenhuma linha de telefone, ou seja, manter a gestão atualizada. 3 problemas que podem acontecer com o número de linha telefônica. E aí tem a situação de linha telefônica, normalmente a gente está com preocupação do serviço funcionar.
beleza. Mas se você perde o número da linha, meu amigo, vai ser mais dor de cabeça sem brincar do que você não ter o serviço funcionando. Porque você pode ter lá, conseguir fazer ligação e conseguir usar a internet. Só mudou o número da linha? Ok. Mas as pessoas, como é que elas vão saber que você está com um número novo? Ou você pode ter alguém que se irrita porque não queria isso, e é normal, se você não pediu, não deve acontecer. E aí, existem 3 situações que mais acontecem problemas por causa de número. Primeira é perder o número da linha, seja por problema sistêmico da prestadora ou qualquer problema da prestadora que aconteceu, algum erro, alguma falha e você perdeu o número. Dá para reaver? Sim, cada caso é um caso, mas na maioria, se você não pediu, deve voltar ao normal. Alteração do número da linha que não foi solicitada. Alguém mudou lá, mas não pedimos. Ops, pelo amor de Deus, né? Ou você pediu, mas ninguém fez. Então são problemas que você tem envolvendo o número de telefone. Pode ser algo que você não pediu, pode ser algo que você pediu. Na maioria dos casos aqui você vai ver situações de que não foi solicitado nada. Por isso é importante o gestor de telecom ter lá as informações. Por exemplo, o inventário, que a gente utiliza, o inventário RCTM. Quais são as linhas, quais são os chips, os contratos, as informações, os planos, a composição, quem são os responsáveis. Tudo isso vai facilitar quando, se acontecer algum problema com o número, você saber. Aquele contrato se refere a quê, o que é que está vinculado, quais são as informações. E você fazendo uma gestão das atividades, vamos dizer assim, alguém pediu isso. Qual é a hierarquia? Quem que autoriza? É fulano. Então fulano é que tem que autorizar o que cicrano pediu. E aí você vai fazendo. Eu já vi situações de perder o número porque alguém pediu, mas não era essa pessoa para pedir, era outra. E aí? E a dor de cabeça que você vai ter para reaver isso? Por mais que seja um erro de quem pediu a mudança de número, que pode acontecer, ainda assim é mais difícil de você reaver. Dá para reaver? Sim. Existe o prazo de quarentena, que a gente tem normalmente pelo menos uns 40 dias ou 30 dias de acordo com cada prestadora para aquele número ir para um outro contrato. A ideia é que tem esse prazo mínimo, pelo menos esse que eu estou te dizendo, não vi operadoras utilizando 1 ano ou mais. Eu acho que um prazo de alguns meses, de 1 mês para cima. Não pode ser tão curto porque o ideal é que isso não aconteça, visto que pode ser identificado como um caso de fraude, alguém pode estar recebendo muitas ligações e por aí vai. Ou seja, tem dores de cabeça que a gente pode ter porque um número foi disponibilizado para outra pessoa que era muito utilizado. Então, o importante é você entender que existem esses 3 problemas e que, sim, a gente consegue resolver cada um deles. Se aparecer isso aqui na sua frente, qualquer situação de problema que você tenha com o número de telefone, provavelmente está em um desses 3 casos. Problema-solução, ou seja, esse é o problema, normalmente é assim que eu resolvo. Alteração do número da linha telefônica não solicitada. É uma situação clássica de alguém fez isso, mas eu não pedi como gestor de contrato. O que é que eu faço normalmente? Certo, primeiro eu tenho que identificar isso. Realmente aconteceu? Aconteceu. Falei com a prestadora, alguém pediu a mudança. Mas esse alguém foi alguém da minha empresa e pediu errado, ou a prestadora fez errado. E aí a prestadora fez errado, existem inúmeros números de possibilidades. Seja, você pediu a troca de chip, alguém mudou o número. Você pediu a renegociação de contrato, mudaram o número. Você pediu portabilidade, não portaram, mudaram o número. Ou seja, tem diversas complicações que podem acontecer ou fazer com que você não tenha mais a linha. Mas em todas, até onde eu tenha visto hoje, a gente consegue reaver se a gente vê isso rápido. Ou seja, aconteceu hoje, vi na mesma semana, isso para mim é rápido. No mesmo dia é ultra rápido. Mas demorei mais de 1 mês, vai ser mais difícil. Porque para você reaver isso, essa linha pode estar com outro titular e aí vai dar dor de cabeça para você reaver. Mas não foi solicitado, a princípio a gente tem a lei a nosso favor, dizendo que se a gente não pediu, deve voltar ao normal. Mas
Daqui que isso seja realmente isso, você vai brigar com a prestadora, vai discutir, por aí vai. O importante é, entende como aconteceu. Pega todas as informações. Aconteceu tal data, foi em tal horário, quem pediu ou como aconteceu. Chegou a um denominador, tem certeza disso, tem tudo registrado, pede a gravação que alguém te explicou isso, porque aí serve como prova para você. Se depois você precisar passar isso para um advogado, ele tem armas, vamos assim, tem argumentos para utilizar num processo judicial. E aí, fez isso, fala com a prestadora. Não resolveu? Ouvidoria, não resolveu, abre uma reclamação na Anatel, pelo Anatel Consumidor, que é o aplicativo que a gente faz pela internet, ou liga para a Anatel, se não me engano é 1331. Liga para eles, abre uma reclamação, ouvidoria, prestadora. É assim que você vai resolver esse tipo de situação e que pode acontecer esse tipo de problema. Então, como saber se isso aconteceu? Normalmente o usuário é que vai te passar essa informação. A gente, como gestor, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com as linhas. Pode ser que você consiga ver isso numa auditoria de fatura. Se você tiver lá as linhas que estão do contrato e bater uma com a outra, ou seja, com o que você tem no contrato. Alguém pode ter colocado linha nova, você tem que saber. Então é uma das coisas que você também deve ficar atento se aconteceu. Mas vamos supor que você não fez esse tipo de validação, só se o usuário te falar é que você normalmente vai ficar ciente. Seja, ele fez uma ligação, alguém viu um número diferente, ou ele não está conseguindo receber ligações. Ele vai te dizer, provavelmente, e aí você consegue enxergar isso para resolver. O importante é, quanto mais rápido se identifica, passa para a prestadora para que ela faça a correção. Esse é o ideal. Recuperação do número, como eu te passei, deve acontecer. Acredito eu, pelo menos eu não vi em alguns anos de telecom, eu acho que já passei 10 anos, nem lembro quantos. Eu não vi ninguém ficar sem o número de volta. Por quê? Por mais que demore, deve ser reestabelecido o serviço. A não ser que, como eu te passei, passou muito tempo, passou mais de um mês, aí vai ser mais difícil. E aí, cada caso é um caso. O importante é, identifica isso, fala logo com a prestadora para ter essa situação corrigida. Problema-solução. Alteração do número da linha telefônica solicitada, ou seja, você pediu, mas não foi atendida pela prestadora. Importante, se você pediu, tenha certeza, confirme com a pessoa, com o usuário, com o gestor que tiver autorizado aquilo, para você não ter problema, porque mudar é fácil. Reaver, voltar ao número anterior é que é mais difícil. Eu já fiz algumas mudanças de número, não tem muito mistério, mas vai que você não consegue. A princípio você vai deixar de ter aquele número, você pode precisar de alguma ação. Se não precisar do número, você pode fazer a troca. Não acontecendo, é simples. Identifica por que não aconteceu. Vou dar um exemplo. Tem uma fatura em aberto. A pessoa não conseguiu contato para confirmar a informação. Pediu o número da linha, tinha um número a mais que a pessoa digitou. Ou seja, devem ser erros simples. Ou não era o gestor que pediu. Devem ser coisas simples que aconteceram para que não ocorresse a mudança de número. Pelo menos é assim que eu vejo. Se acontecer algo diferente disso, me conta, até porque a gente adiciona mais informação, manda um comentário. Mas não deve acontecer nada além de coisas mais simples de serem resolvidas. Aconteceu? Identifica, vê a situação e pede para a prestadora corrigir, abre um novo protocolo. Se você achar que tem um segundo, passou para o terceiro, fala com a ouvidoria da prestadora, fala com a Anatel, abre a reclamação e deixa o pessoal trabalhar para corrigir isso. Pelo menos assim que eu acho que é mais fácil. Mas entenda que a maioria das situações são problemas que são simples de resolver e não deveria nem ter tanta dificuldade para você fazer uma mudança de número. Lembrando, mudou de número, deve permanecer o plano contratado, os serviços utilizados, o valor dos planos, o prazo de fidelização, tudo permanece igual. Isso não muda. A não ser que você faça uma negociação em conjunto com a mudança de número. Mas não são obrigatórias elas serem juntas. Então, fique assente nisso, tá? Então, como eu te passei, entende a falha, entende o que foi que aconteceu, por que não fizeram, o que é que aconteceu para não ter
essa operação realizada. Mas você deve conseguir resolver dessa forma. Fala com a prestadora, não conseguiu? Ouvidoria e Anatel. Sim, lógico, recorra até você conseguir resolver, tá? Por isso que eu estou te passando. Não conseguiu, fala com o prestador de novo, depois fala com a ouvidoria e, por consequência, vai na Anatel. Normalmente eu abro ouvidoria e Anatel no mesmo dia, que aí quem tratar a demanda primeiro, para mim, é lucro. Problema, solução. Perda do número da linha de telefone, seja ela fixa ou móvel. Isso acontece em algumas situações e você pode precisar abrir uma reclamação para isso. Mas o importante é, perdeu, realmente, ok. Como é que você perdeu? Ou seja, você não é mais o titular daquela linha, seja pessoa física, jurídica, qualquer situação que seja. O importante é, não adianta você se irritar, se afobar no meu entendimento. Por mais que você esteja pé da vida, como se diz, muito irritado. Entenda qual foi o erro, qual foi a falha, pega todo esse contexto e tenha tudo, vamos assim, organizado, por ordem de tempo. Exemplo, tal dia aconteceu a troca de número, porque fulaninho solicitou nesse mesmo dia, nessa hora, por exemplo, e quem é fulaninho? Foi alguém que pediu. Não, não foi alguém que pediu, foi um erro da prestadora, simplesmente está lá no sistema que alguém mudou o número. E aí tem alguma ligação feita nesse dia, tem algum e-mail trocado, ou do nada aconteceu. Foi do nada que aconteceu. Existe toda a ação em qualquer prestadora, um login de quem fez aquilo. E aí a prestadora que vai ter que buscar. Exemplo, o login é do Leonardo. Leonardo, por que você fez isso? No dia tal, você lembra dessas informações? Leonardo pode dizer, não lembro. E aí é uma outra situação e reaver a linha, para que você volte a ter a linha que foi perdida. Primeiro ponto é, identifica a situação, entende a realidade e pede para a prestadora corrigir. Quem tem que resolver isso tudo é ela. Porque na maioria das vezes, se você teve alguma situação, vamos lá, 80% eu acredito que foi por causa de alguma coisa que a prestadora fez. Prestadora que eu digo, as pessoas, independente de situações, alguém pode ter cometido algum erro e ocasionou você perder o número da linha, seja um telefone fixo ou um telefone móvel, um celular, ou até um tablet, um chip de dados, pode acontecer isso. M2M você vai ter muito mais despreocupação até chip de dados, porque na prática tanto faz se mudou o número ou não. Na maioria das vezes você nem se preocupa com o número da linha. Então, aconteceu isso, pega a situação, fala com a prestadora, detalha tudo para você. Aí sim, abrir uma reclamação, pedir que tudo seja corrigido e que volte ao normal, para você não perder nenhuma linha do contrato. Porque a gente perder linha, meu amigo, pode ser dor de cabeça. Alguém precisa fazer ligações, utilizar os serviços, por aí vai e não conseguir, vai ser difícil. Internet, a princípio, se ele já tinha, vai permanecer. Mas a linha para ele fazer e receber ligações vai ser mais complicado. Então, pré-pago, a gente pode perder, por exemplo, perdi, mas por quê? Pode ser por falta de crédito. Passei 3 meses sem usar, sem fazer recarga, 4 meses, meu amigo, você vai perder a linha. Eu já vi pessoas próximas que perderam. Eu disse, mas rapaz, você tem que colocar, eu não sempre te digo, eu esqueci, aí não tem o que fazer. E plano corporativo pré-pago da mesma forma, tá? Você tem que ter esse cuidado. Se for um pós-pago ou até um controle, tá? Você pode perder por inadimplência. Você deixou de fazer o pagamento da fatura, depois de alguns meses, você vai ter aquele número sem pertencer a você. Mas que a linha esteja bloqueada ou suspensa, por exemplo, a linha ainda está com você, ou seja, está na sua titularidade. Depois que ela foi cancelada, aí ela sai da sua titularidade e depois vai ser disponibilizada para outro usuário, outra pessoa, seja empresa, pessoa física ou qualquer um que seja. Então, essas são as duas formas de você perder, dependendo de você. As outras, normalmente a prestadora fez alguma coisa, você fez alguma ação que alguém teve alguma correlação para fazer a mudança de número. E a ideia aqui é perder a linha com essa ação.
Mas se você não fizer pagamento e não colocar crédito, você vai perder a linha por causa de um cancelamento, um encerramento de contrato. Então a ideia é manter isso aqui sempre em dia, para você não ter dor de cabeça e fica se resguardando, vamos dizer assim, das outras. Se você não fez nenhum pedido, ocorreu a perda do número, fala com a prestadora, organiza tudo que você deve contestar, reclamar e pedir para que o número antigo volte a ser disponibilizado. O importante é você não demorar muito, porque se você demorar alguns meses, ou seja, mais de um mês, vai ser bem mais difícil você reaver o número da linha que você perdeu. E lógico, né? Erro da prestadora, como eu te passei, que podem acontecer diversas opções de situações que você pode perder o número da linha, mas na maioria delas você consegue reaver o número. O que é que a gente viu na aula de hoje? Diversos pontos sobre perder o número de um telefone, o número de uma linha, seja telefonia móvel, telefonia fixa. O meu objetivo foi passar para você esses conteúdos, essas informações, para você entender esse universo, essa situação, que podem ser várias, mas que acarretam em você perder um número de telefone, ou seja, uma linha telefônica, e que você tem que saber seus direitos, quais são os cuidados, orientações. Tudo isso eu passei para você não ter problemas e não ter uma situação de perder o número de telefone. Mas eu acho que 10% depende da gente. Os 90% acontecendo, a gente tem que agir. Não tem muito para onde correr. É mais, dependendo da gente, pagar as contas, deixar, se for pré-pago com crédito de forma constante, vamos dizer, mês sim, mês não no máximo. E se for controle ou um plano pós-pago, manter ele com a conta em dia, para a gente não ter dor de cabeça. O restante, se não pediu uma mudança de número, normalmente deve ter algum problema aí, alguma falha, algum erro, na maioria dos casos da prestadora, e existem algumas falhas que podem acontecer do nosso lado como consumidor. O importante é você entender tudo isso, pega esses conceitos, pega essas informações acontecendo, você deve conseguir reaver o número, tá bom? Qualquer dúvida, manda um comentário. Abraço. Fui!